Lei autoriza governo a cobrar de autor de violência doméstica custos com atendimento à vítima. O agressor vai ter que pagar os gastos com o SUS e com as medidas protetivas. Ministra Carmen Lúcia, do STF, arquiva habeas corpus a sargento da FAB preso com drogas na Espanha. E ministro Edson Fachin reitera que está encerrada a fase de apuração de irregularidades em processo de delação da JBS. Você vai ver ainda a atuação dos tribunais para a prevenção ao suicídio. As pessoas que sofrem com depressão precisam de ajuda, não de julgamentos. Olá, boa tarde. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União lei que autoriza governo a cobrar de autor de violência doméstica custos com atendimento à vítima. E quem tem os detalhes sobre essa lei conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? A mudança foi feita na Lei Maria da Penha e passa a valer em 45 dias. Além de responderem pelo crime de violência doméstica contra a mulher, os agressores também vão ter que ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo atendimento prestado às vítimas. O governo também vai poder cobrar por medidas protetivas, como, por exemplo, o botão do pânico. Ao contrário do que tinha sido aprovado no texto lá no Senado, não vai ser necessária a condenação dos agressores. Basta apenas uma ação civil pedindo esse ressarcimento. O objetivo dessa mudança na Lei Maria da Penha é tornar o combate à violência doméstica contra a mulher mais eficaz e também aumentar a proteção das vítimas e das famílias. Rafaela. Obrigada pelas informações, Gabriel. O INSS deve pagar pelo afastamento do trabalho de uma mulher ameaçada pelo ex-companheiro. A decisão é dos ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, a vítima alegou que sofria ameaças de morte do ex-companheiro e que já havia conseguido medidas protetivas, mas que mesmo assim não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, ela teve que se mudar e com isso deixou de comparecer ao trabalho. As duas primeiras instâncias negaram o pedido dela de afastamento do emprego em razão de violência doméstica, por entender que a competência para analisar esse pedido seria da Justiça do Trabalho. No STJ, no entanto, o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, observou que o motivo do afastamento não decorre da relação de trabalho, e sim de situação emergencial prevista na Lei Maria da Penha, e que, por isso, a competência é da Justiça Comum. O ministro considerou ainda que a situação ofende a integridade física e psicológica da vítima e que é equiparável à condição de enfermidade, o que justifica o direito ao auxílio-doença. Nesse caso, os 15 primeiros dias de afastamento devem ser pagos diretamente pelo empregador e os demais pelo INSS. Foi definido também que, para comprovar a impossibilidade de comparecer ao trabalho, a vítima deve apresentar a homologação ou determinação judicial de afastamento por conta de violência doméstica. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou à Justiça o cozinheiro Marinésio dos Santos Olinto por feminicídio. Ele é acusado de assassinar a advogada Letícia Souza Curado. Ela foi morta em agosto deste ano em Planaltina, no Distrito Federal. A vítima desapareceu após sair de casa para ir ao trabalho na esplanada dos ministérios. Segundo as investigações, Marinésio teria dado carona para a advogada e a estrangulado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um pedido de habeas corpus da defesa do 2º sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, que tentava trancar investigação por tráfico de drogas. O sargento foi detido em junho deste ano no aeroporto de Sevilha, na Espanha, acusado de transportar cocaína em avião da Força Aérea Brasileira, que integrava a comitiva presidencial. O habeas corpus é contra a decisão de ministro do Superior Tribunal Militar, que determinou a realização de diligências antes de analisar o pedido de trancamento do inquérito policial. Para a ministra, o julgamento não cabe ao Supremo no momento, porque ainda não houve análise definitiva do habeas corpus no próprio STM. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do austríaco Klaus Peter. Ele é acusado pela Justiça da Alemanha do crime de burla, o que equivale aqui no Brasil de estelionato.
Para a segunda turma do Supremo, estão presentes no processo os requisitos para aceitar o pedido de extradição de Klaus-Peter Pils, feito pelo governo da Alemanha. Lá existe um mandado de prisão contra ele. Klaus, que é austríaco, é acusado de crime de burla, o equivalente ao de estelionato no Brasil. Ele teria agido por 12 vezes e tentado por mais outras 5. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos qualificados como crime à distância, tipificados na lei penal estrangeira e brasileira, quando não existe concorrência entre as jurisdições. Em seguida, os ministros julgaram o caso do advogado e ex-assessor jurídico do município de Canela, no Rio Grande do Sul, Wagner Adilson Có. Ele e outras 2 pessoas foram acusadas de fraudar licitação para recuperar áreas atingidas por forte chuva em 2010. Para o relator, não há provas de participação do advogado no suposto esquema. Não existe qualquer elemento que vincule o paciente subjetivamente ao fato narrado pela acusação como crime. Em direito penal, não se pode aceitar a responsabilização objetiva sem comprovação de dolo ou culpa. Não encontrando uma leitura verticalizada da denúncia nenhum indício de dolo ou vontade subjetiva de fraudar a licitação e também não há nenhuma menção a qualquer enriquecimento ilícito, eu estou acompanhando o relator para determinar o trancamento do processo penal. Por maioria, a segunda turma trancou a ação penal apenas com relação a Wagner Adilson Có. Eu considero que não há um liame sequer mínimo que tenha sido comprovado ou apresentado na denúncia e que me leva, então, neste caso, com as vênias do voto de Vossa Excelência, a acompanhar o voto do ministro relator, exclusivamente, portanto, como está sendo dado, o ministro Celso de Mello supere para conceder de ofício, para excluir o paciente da persecução penal e, neste caso, da sequência em relação aos demais. E a segunda turma decidiu também que 2 pastores de uma igreja evangélica em Salvador, na Bahia, vão à júri popular. Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva respondem por homicídio triplamente qualificado. De acordo com o processo, eles teriam participado do assassinato do jovem Lucas Terra, de 14 anos. O crime ocorreu em 2001. O ministro Edson Fachin, relator do processo sobre a delação da JBS no Supremo Tribunal Federal, reiterou que está encerrada a fase de apuração de irregularidades no processo. O ministro ainda manteve o pedido para que a petição seja colocada na pauta de julgamentos do plenário da Corte. Há cerca de 2 anos, a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão dos acordos de delação premiada de Joesley e Wesley Batista, Francisco de Assis e Ricardo Saldi, por suposta omissão de informações. E a seguir, a campanha Setembro Amarelo busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. O Ministério Público de São Paulo denunciou a modelo Nájila Trindade por acusação caluniosa e extorsão contra o jogador Neymar. Em agosto, a juíza Ana Paula Galvão, da Vara da Região Sul de Violência Doméstica Familiar, ela arquivou a investigação sobre um suposto crime de estupro cometido pelo jogador. E a delegada Juliana Lopes Busacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro, disse que não há provas suficientes para condenar o jogador do Paris Saint-Germain. Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio, assunto que muitas vezes ainda é tratado como tabu. Dados do Centro de Valorização da Vida apontam que no Brasil, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Daniela tem 33 anos, é casada e mãe de 3 filhos. Junto a ela, uma história de dor que não é física, a depressão. A dor é muita. É algo assim que... Como que eu vou te explicar? É só quem sabe.
É só quem sente. Hoje ela sorri, pois contou com ajuda médica e religiosa para ter uma história de superação. Eu vi pessoas parecidas comigo, até pior que eu, com a mesma história, com histórias diferentes. E vivenciei coisas também que eu fiz, vi coisas, escutei coisas e que para mim foi muito bom. Então hoje eu estou me sentindo assim, viva de novo, né? As pessoas que sofrem com depressão precisam de ajuda, não de julgamentos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E é preciso entender que isso não é fraqueza ou falta de Deus. Por isso, é importante falar sobre o assunto. Para ajudar a quem passa por depressão e também outros tipos de problemas, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece atendimento de graça, tanto pessoalmente quanto pelo número 188. Omar é um dos voluntários do CVV e ele ressalta que todos os atendentes passam por treinamento e que as ligações são sigilosas. A fim de facilitar que a pessoa se sinta amparada naquele momento talvez de dor, de tristeza, de angústia. E para ajudar na prevenção do suicídio, o Poder Judiciário de Mato Grosso está apoiando a campanha Setembro Amarelo. A sede do Poder Judiciário em Cuiabá está iluminada com a cor da campanha e panfletos com orientações estão sendo distribuídos pela equipe do Bem Viver. Ações que despertam a importância de se falar sobre o tema e, principalmente, alertam sobre os sinais que podem levar ao suicídio. Aquele isolamento repentino, aquelas falas tipo estou me despedindo das pessoas, aqueles comportamentos em que ela vai parando de dar importância a questões que ela estava dando muita importância e subitamente ou de uma forma estranha ou repentinamente não está mais dando aquela importância no vínculo familiar, nos projetos de vida. Isso tudo são sinais que é preciso ficar atento para auxiliar essa pessoa. Tá se sentindo triste, desanimado, tá se machucando, sentindo raiva do nada, agressivo, procura ajuda. A gente não sai sozinho, a gente tem que ter sempre alguém para te levantar, porque sozinho não dá. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra André de Matos. Seja bem-vindo, boa tarde, doutor André. Eu que agradeço o convite. Bom, como vimos na reportagem, é uma questão de saúde pública e precisa ser falado, mas muitas vezes ainda é considerado tabu na sociedade. Pois é, um assunto que está presente na vida das pessoas, está presente na sociedade, mas muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande em reportar esse tipo de sofrimento, esse tipo de pensamento, em solicitar ajuda. Então, acho que a campanha do Setembro Amarelo, não só em setembro, mas no ano inteiro, alerta para que as pessoas precisam, de fato, se entender e pedir ajuda quando necessário. Essa pessoa geralmente dá sinais de que pode cometer o suicídio? Ela já tem algum problema de transtorno? A saúde mental já está afetada? Isso, geralmente a pessoa começa a mudar o seu comportamento e as pessoas próximas a ela, que conhecem essa pessoa um pouco mais a fundo, começam a entender, a perceber que essa pessoa não está bem. Se a gente for pensar nas tentativas de suicídio, nos casos de suicídio, a grande parte das pessoas, se não a maioria, ou 100% delas, estão em vigência de um transtorno mental. Então, elas precisam do suporte familiar, precisam do suporte dos amigos, mas precisam também de tratamento profissional. Doutor André, a reportagem exibida aponta que 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Então, a prevenção, acho que é a palavra-chave para evitar que essa pessoa tome essa decisão mais drástica. Isso, a gente pensa uma tentativa ou um óbito por suicídio como uma causa multifatorial. Então, é difícil a gente saber um ou outro dado daquela pessoa que levou ela a tomar essa decisão. Mas se a gente trabalhar preventivamente, entendendo a situação e minimizando o impacto, principalmente dos transtornos mentais na vida dessa pessoa, a gente consegue de uma maneira muito eficaz
prevenir o suicídio. Bom, e falando sobre prevenção, diálogo, a gente vai ver agora que o Supremo Tribunal Federal também aderiu à campanha Setembro Amarelo. E nós conversamos com o secretário de Saúde da Corte, Dr. Marco Polo, que destaca as atividades para este mês. Vamos conferir. Estamos fazendo vários eventos, oficinas de confecção de marcadores de página, que nós chamamos de oficinas de afeto, teremos palestras e teremos oficinas específicas para os profissionais da saúde também, com essa temática de valorização da vida, reconhecimento precoce, identificação de possibilidade de risco de alguém vir a cometer, ou atentar contra a própria vida. A grande maioria das atividades ela é voltada para os servidores, os colaboradores do Supremo, e quem estiver presente no Supremo quiser participar, poderá participar também. Bom, doutor André, a sede do Supremo Tribunal Federal está iluminada, amarelo. Mais uma vez o Supremo dando visibilidade a essa questão, a esse assunto. E vimos ali na fala do secretário de Saúde que a capacitação dos funcionários é muito importante. Essas pessoas que estão ao redor precisam ter essa informação, essa capacitação para identificar o problema. Sim, a pessoa que está tendo esse entendimento, conseguindo ver as pessoas que estão próximas a elas conseguem de uma maneira muito mais eficaz, estender a mão, ajudar, dar um conforto para essa pessoa e também ajudá-la a buscar as ajudas necessárias. Então, se as pessoas próximas entendem a situação, conseguem perceber as mudanças nas pessoas que estão mais próximas a elas, ele consegue fazer uma prevenção muito mais efetiva. Doutor André, falando aí da área jurídica, agora nós temos uma lei que trata sobre a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Combate ao Suicídio. Quais os avanços que ela pode trazer? Essa lei ela é muito importante porque ela deixa de uma maneira bem clara várias ações que vão ser feitas dentro do contexto da prevenção do suicídio e da automutilação. A lei traz essa novidade, que é a prevenção também da automutilação, muito comum entre os jovens, muito comum o relato disso entre as famílias com adolescentes, entre as escolas, professores, pessoas que lidam com a juventude de uma maneira geral. E a lei também traz marcos importantes como a notificação compulsória dos casos de automutilação, de violência autoprovocada, de suicídio, para a gente poder ter dados mais concretos e também uma política de saúde pública melhor. Falando em política de saúde pública, quem tem esse problema ou enfrenta alguma depressão, onde ligar? Tem algum órgão específico para receber essas pessoas? Pois é, uma crise suicida, ela é uma crise médica, uma emergência médica. Então, as pessoas podem buscar o auxílio das emergências médicas, hospitais e UPAs e também o serviço do SAMU através do 192. As pessoas também que estiverem angustiadas e quiserem conversar, a gente tem disponível o 188, que é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Muitas vezes o que essas pessoas precisam é de uma palavra, Acho que elas querem ser ouvidas e resolver o problema. Acho que ninguém pensa no suicídio como acabar ali, quer acabar com o problema. Acabar com não o seu acabar sofrimento. necessariamente com a vida. Acabar com o sofrimento, sem dúvida. Então, terapias também aliadas, é claro, ao trabalho psiquiátrico são fundamentais. Terapias, as ações integrativas, tudo que traz saúde e bem-estar é bem-vindo nesse momento. Doutor André de Matos, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por dividir conosco essas experiências e informações. Obrigada. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior do Trabalho reduz multa a hipermercado por descumprimento de normas de saúde. Por unanimidade, a turma reajustou a quantia para R$300 mil. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra os seguranças David Oliveira Fernandes e Valdir dos Santos por tortura, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez. Eles aparecem em um vídeo chicoteando um adolescente que tentava roubar uma barra de chocolate num supermercado da Zona Sul de São Paulo. Na semana passada, a Justiça já havia pedido a prisão preventiva deles. O 4º Congresso Paraibano de Direito de Família e Sucessões foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Famílias e Sucessões.
Durante o evento, vários temas atuais sobre as novas configurações familiares foram discutidos. O evento, que contou com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Escola Superior da Magistratura, ESMA, teve como tema famílias, cidadania e autonomia privada. Eu quero deixar meus votos de boas-vindas a todos e de um excelente aproveitamento nesse importante curso. É fundamental que haja um debate na comunidade jurídica, na comunidade acadêmica e também com os magistrados que atuam nessa área, justamente para que a gente possa trocar ideias e saber o que há de mais atual nesse tema. Também compareceram à abertura do evento o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico, e o presidente da OAB-PB, Paulo Maia. É essencial para que se possa cada vez mais abrir a mente dos operadores jurídicos para essa nova realidade que circunda o direito de família. Este dia é importante para a comunidade jurídica, mas sobretudo para a sociedade paraibana, que sabe que as pessoas que estão ocupando os espaços de poder preocupam-se com os estratos sociais e com as repercussões que as mudanças na vida em sociedade, sobretudo neste evento, na vida em família, provoca para cada um e para todos. Já o último dia do Congresso foi marcado por palestras e debates coletivos, com abordagens das mais diversas. O grande desafio é conseguir concentrar, dentro desse espírito democrático e inclusivo, na perspectiva das conjugalidades, né, especialmente nessa perspectiva, o maior número possível de conceitos e de enquadramentos de tipos familiares. Hoje, a ideia é de que a pessoa possa se divorciar, independentemente da anuência ou autorização do outro, apenas pelo pedido de averbação da sua condição de divorciado diretamente no registro civil através de um procedimento administrativo. Eu trabalhei a autonomia do autor da herança, ou seja, daquela pessoa que quer planejar e deixar um testamento para quem ela quiser. A lei brasileira não permite isso. E aí eu fiz um estudo comparado com o sistema jurídico inglês, onde eles têm um sistema baseado na solidariedade com os herdeiros e tentar adaptar isso ao sistema brasileiro para fazer uma proposta. Para o presidente do IBDFAM-PB, juiz Vladimir Falcão Cunha, o Congresso debateu temas acadêmicos do mais alto nível científico acerca das últimas inovações doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas do direito de família e sucessões. A ideia do Congresso nossa foi realmente trazer um debate técnico, né, que possa contribuir para o aprimoramento profissional dos magistrados, dos promotores de justiça, advogados, de toda a comunidade jurídica da Paraíba. O presidente do Judiciário Paraibano, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, parabenizou a iniciativa dos organizadores e participantes do Congresso. Isso é muito importante, porque não só de sentença vive o magistrado. O magistrado também deve se preparar, deve estudar, deve debater com os outros entes que compõem a área do direito de família e sucessão. Estão todos de parabéns. O procurador-geral Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, assumiu interinamente a Procuradoria-Geral da República no lugar de Raquel Dodge. A cerimônia aconteceu há pouco no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Alcides Martins fica no cargo até que Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a chefia da PGR, seja sabatinado pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu a indenização que o supermercado Extra terá que pagar por descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho. O valor caiu de R$1,5 milhão para R$300 mil. A condenação foi contra a Companhia Brasileira de Distribuição Hipermercado Extra e a Nova SOC Comercial. De acordo com a ação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, as empresas aumentaram injustificadamente a jornada de empregados, não concederam com regularidade descanso semanal remunerado e desrespeitaram intervalos intrajornada e interjornada. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia fixado a indenização
indenização em R$1,5 milhão. Já era uma redução da indenização determinada em primeiro grau no valor de R$16 milhões. Na 8ª turma do TST, o relator, ministro Márcio Amaro, entendeu que o valor fixado pelo TRT ainda estava em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por unanimidade, a turma reajustou a quantia para R$300 mil. Consumidor que pagou por serviços não contratados tem até 10 anos para processar a empresa de telefonia. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado pela Corte Especial do STJ é de uma consumidora que buscou na Justiça a devolução dos valores pagos indevidamente. Ela questionou um acórdão do próprio STJ que, na 4ª turma, havia entendido que a ação contra a empresa de telefonia deveria ser ajuizada em, no máximo, 3 anos. A consumidora citou julgamentos da 2ª turma que estabeleciam o prazo de 10 anos. Quando as turmas divergem, como aconteceu nesse caso, uma das partes pode entrar com embargos de divergência. Foi esse um instrumento jurídico apresentado pela consumidora e julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da Corte foram chamados a decidir. A prescrição em casos iguais ao dela é de 3 ou de 10 anos. Para o relator dos embargos de divergência, ministro Og Fernandes, o prazo de 3 anos só poderia ser aplicado se a consumidora tivesse sido vítima de enriquecimento ilícito por parte da empresa de telefonia. O ministro explicou que isso não aconteceu porque havia uma relação de causalidade entre as partes. Portanto, acompanhando o relator, a Corte Especial estabeleceu que deve ser seguido o prazo de 10 anos, ou seja, a regra geral no Código Civil. Esta advogada esclarece que a relação de causalidade, que afasta o enriquecimento ilícito, nada mais é do que um contrato entre a consumidora e a empresa de telefonia, mesmo que esse acordo não tenha sido assinado. Os ministros entenderam que não existe o enriquecimento ilícito porque existe um contrato a ser discutido. Por isso a repetição do indébito, porque existe um contrato, mesmo que este contrato seja um contrato falso, ele existe. No enriquecimento ilícito não existe contrato, não existe nada, não existe nexo de causalidade entre a cobrança e as partes. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.